ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje estamos aqui mais uma vez com o professor Fábio Sabino, onde ele deu uma entrevista no excelente podcast, cujo nome é Isto Não É Podcast. Então tem o canal lá desse podcast, cujo nome é Isto Não É Podcast, e também o canal Cortes Isto Não É Podcast. Então se inscreva nestes canais, assista a entrevista do professor Fábio Sabino lá, e você sabe também, né, o professor Fábio Sabino, a longa data, tem canal aqui no YouTube. E neste corte especificamente, o professor Fábio Sabino estará falando, comentando acerca das provas arqueológicas do êxodo bíblico. Eu já tô rindo. Me desculpem, já está rindo, mas é brincadeira isso aí, né? Provas arqueológicas do êxodo bíblico. Rapaz, tem gente que acredita nisso aí mesmo, né? Que as rodas dos carros e das carruagens do faraó foram encontradas no fundo do Mar Vermelho. Tem gente que acredita nisso. Nunca leu o artigo científico falando acerca disso. Nunca viu, né, lá o artigo científico dizendo de por que não é. Não faz a conta de quantas rodas eram, da rodinha que aparece, do período que era, mas faz parte. Mas o interessante é que o professor Fábio Sabino fará excelentes observações, que eu acredito que é do interesse de todo o nosso público aqui do canal, e também eu farei aqui alguns comentários. Lembrando que o canal está numa nova fase, né, de reacts. São mais de 1000 vídeos com estudos baseados em artigos científicos, livros de PhDs, as maiores autoridades nos temas bíblicos no mundo inteiro. São mais de 1000 vídeos aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Então, esta é a nova fase do canal, em que nós estamos fazendo reacts. Só que a nossa pegada é de lives, é de estudos e aulas. Inclusive, vamos voltar em alguns vídeos a fazer nossos estudos como fazíamos antigamente, mas os reacts não vão parar, eles vão continuar. Então, vamos lá então, vamos ver aqui o professor Fábio Sabino, as provas históricas do êxodo bíblico e de outras questões também. Vamos lá? Vamos. Uma brisa que só Deus dá causa, viu? Ô, Fábio, falando ali do Antigo Testamento ali, dos milagres de Deus ali que a gente viu ali, por exemplo, ali da abertura do Mar Vermelho. Quando a gente recebeu aqui o pastor César, ele deu uma explicação aqui, falou que... César Cavalcante? Exatamente. César Cavalcante? Esse mesmo. A rádio, não sei. Isso, esse aí, o carequinha lá. Corre de mim igual o capeta corre da cruz. Viu, César Cavalcante? Tô esperando, viu? Você me convidar pra rádio, que até hoje você e o Curvinel já me ligaram, tá? E aí, quando era pra mim ir, o que aconteceu? Que vocês desmarcaram a minha ida até a rádio de vocês. Não tô entendendo. Tá igual a Rede TV. Já me ligaram umas 10% vezes, perguntaram, mas o professor tá igual a igreja. Eu falei, nenhuma. Aí, professor, entrando no pai, aí só atende crente. Sei o que é os crentes que vocês atendem, viu? É assim, não é uma crítica, né, lá à rádio, ao debate que é feito pelo pastor César Cavalcante. Não é uma crítica, tá bom? Mas eu percebo, já a longa data, dos poucos debates que acompanhei, e das poucas chamadas de debate que vi, é que as partes discordantes de temas que são centrais para a fé cristã, eles não chamam os melhores debatedores. Por exemplo, o Fábio Sabino não será chamado, provavelmente, para lá. Por exemplo, professor José Alessandro Neves, para fazer um debate sobre o Jesus histórico. Eu acredito que eles nunca chamarão José Alessandro Neves.
por exemplo, na questão ateísta, não sei se já chamaram Antônio Miranda, Jason Ferrer, grandes nomes aqui no YouTube, no nicho, né? Por exemplo, na questão da arqueologia, jamais chamariam a minha amiga Érica Telles. Então eu percebo que em temas que são discordantes, ali o debate ele tem uma certa tendenciosidade a favorecer aqueles que têm as posições majoritariamente doutrinárias das igrejas protestantes evangélicas brasileiras. Então eu já percebi isso claramente. Então, e sempre também uma outra questão que eu já percebi naquele debate é que eles centralizam a ação para as questões internas da Bíblia, prendendo assim o público cristão numa bolha, numa redoma de compreensão limitada. Porque você teria que expandir o diálogo para as questões externas à Bíblia, cultura material, achados arqueológicos. Então, tem premissas naquele debate ali que é uma arapuca. Então, eu não participaria, porque é uma coisa de torcida em que o escopo está muito bem delimitado. Então, você sabe que é uma coisa já engessada para um lado. Essa é a minha opinião, a minha visão. E foi o que eu falei, não é nenhuma crítica, é uma percepção minha. Posso estar errado, posso, mas é uma percepção minha, tá? Mas então, ele falou aqui que tinham provas históricas que se abriu o Mar Vermelho. Oh, meu Jesus. Provas históricas. E eu queria que você falasse sobre isso. Não, meu filho, isso é maluquice. O César, você está esquizofrênico, tem que tomar remedinho, viu? Camarada, como fala, tem provas históricas. Quais? Ele deu as provas históricas? Falou que tinha carruagem no mar. Carruagem? Não, isso eu já fiz esse vídeo. Não, gente. Tava lá uma turba de carruagem, acharam 2 rodas antigas, né, daquele período e foi um exército todo. Rapaz. Não sei, eu não sei. Só achou a roda e os ossos não encontraram, não? Porque, veja bem, segundo o texto bíblico, só tinha a carroça. E o povo foi pra onde, então, os soldados? Aí encontrou a roda, não foi? E cadê os ossos dos soldados? Não encontraram? Interessante isso, né? Pode falar, eu não assisti o episódio em que o pastor César Cavalcante participou do podcast e falou isso. Mas isso me assusta. Se o César Cavalcante, ele se utilizou como argumento esta informação, isso me assusta no seguinte sentido. Penso eu a possibilidade de que, será que então ele é um estudioso da ciência arqueológica, histórica, ou é um estudioso de estudos confessionais enviesados? Porque na academia, todas as pessoas que se debruçaram sobre esse tema e viram o artigo científico publicado, revisado por pares, em grande jornal de circulação de arqueologia, já sabe, já é de notório saber. Não é nem que isso é debatido, chega a ser ridículo que aqueles materiais encontrados no que chamamos hoje de Mar Morto, Mar Vermelho, desculpa, é cultura material referente à época do Êxodo e ao faraó do Êxodo, a Moisés. Não, isso é ridículo. Então, eu não vi se o pastor César Cavalcante falou isso. Se falou, isso me assusta. Isso me assusta, porque apesar de ser um apologeta, apesar de ser um defensor da fé, ele tem uma fama de ser alguém que minimamente conhece a metodologia científica, o estudo da arqueologia, da história, de maneira científica. Sabe a diferença de evidência para uma não evidência? Então isso me assusta. Então eu já fico aqui, já me acende uma luz vermelha se essa informação for verdade. Se ele, com a boca dele, falou dessa bobagem de carro e roda de carro de faraó no Mar Vermelho. Isso me assusta, mas vamos lá.
Tubarão comeu os ossos, né? Tubarão Nem dos comeu. cavalos, de nada. Né? Não encontrou. Não. Tubarão, não, é um cadê? rio, porque o mar Não. Vermelho não é um mar, é um rio, né? Não, pelo amor de Deus. Gente. Vamos ser sensatos. Eu falo, tem gente, olha. É por isso que eu falo, quando entra em fé e crença, não, eu tenho comprovação. Que comprovação você tem, meu filho? Você fez o diagnóstico? Não, gente, isso aí, igual o dos gigantes. Ah, encontrei um crânio com 2, 3 metros de comprimento por 30 de largura. Eram os gigantes lá de Gênesis 6. Isso aí foi uma montagem que fizeram com disputa de desenho lá nos Estados Unidos, que eu lembro até hoje. Pelo amor de Deus, gente. Por isso que eu falo, tem que ser sensato. Quer lidar com religião? Quer ter a fé? Tem a sua fé, tem a sua crença. Mas não venha querer falar, aqui eu dou a prova disso aqui. Então me dê a prova arqueológica, dê a prova histórica para mim, por favor. Eu dependo disso. Se não vier isso aqui para mim, não vai me convencer nunca. Então não adianta a pessoa, não, porque acharam uma carruagem. Eu não vou dizer outros nomes aqui, mas já que vocês tocaram no César Cavalcante, mas tem uns arqueólogos por aí da Adventista, do Sétimo Dia, que procura defender a Bíblia, mas é tudo história da carochinha. Isso é lenda. Isso não existe. Não existe poder. A nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem não sei o quê, as codornizes, o maná que Deus... Gente, isso é tudo lenda. Deus só fez na Bíblia, hoje não faz mais. Eu não entraria nem necessariamente nessa seara de discutir as simbologias, né? A questão mitológica da Bíblia e a simbologia por trás dessas descrições mitológicas. Mas, de fato, nós não temos cultura material de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas que vagaram por uma região. Não existe isso. Porque o tempo apagou. Não existe. De fato, não existe. É só alguém que é muito mal intencionado, muito desonesto intelectualmente ou muito ignorante para entender que deveria sim ter restícios de cultura material dessas pessoas. Então, só se você é muito mau caráter ou se você é muito ignorante. É o extremo, é os dois extremos. Porque uma pessoa equilibrada e sensata, com o mínimo de leitura, não, realmente isso aqui é uma alegoria, isso aqui é um conto, isso aqui tem uma mitologia. Ponto. Isso não é nem passivo. Segundo, foram 300 anos de dominação egípcia. O território sírio-palestino fazia parte do Império Egípcio. E durante todos esses 300 anos, os faraós dominaram Canaã com mão forte. Nós temos tabuletas, inscrições, cultura material suficiente que demonstra isso de reis cananeus escrevendo para faraós, reis do Egito. Ponto. Principalmente no período da Marna. Ponto. Assim, vamos discutir. Não tem discussão, é o que tem. Mas nunca falaram isso na minha igreja. Nunca falaram. Porque é ignorância, é burrice, às vezes até o pastor sabe, esconde, porque ele está lucrando ali, ele está mamando no dinheiro e segue o barco. São alegorias importantes, eu até digo importantes. Se você remover a leitura política, a camada de interpretação hermenêutica política do texto, são alegorias encorajadoras, alegorias importantes. Forma arquétipos que têm utilidade para a ação da psique humana, tirando a camada política da leitura. Então, e ainda mais, a simbologia do tabernáculo, que é toda egípcia, desculpa te contar isso, tá bom? Mas está no livro Segredos do Êxodo, Secrets of Exodus. Então, eu já falo isso aqui trocentos anos, né? Quantos anos que eu falo isso aqui? Já mostrei a foto, mostrei o livro, abri a página, abri artigo científico, eu abri aqui, essa é a pegada do Verdade Oculta da Bíblia. Nós abrimos o texto, abrimos o artigo, mostramos o PhD, o acadêmico, aqui é assim. É assim que aqui funciona. É dessa maneira. Então, tipo assim, mostra, são mais de 1000 vídeos, tá lá, pega igual a Netflix, maratona aí. Você vai ter conteúdo pro que você quiser aqui. Pro que você quiser, tem aqui no canal, são mais de 1000 vídeos. Então, assim, quando a gente olha essas coisas, você já, poxa, meu amigo, fala a verdade para as pessoas. Seria muito mais saudável até. Seria muito mais intelectual. E talvez até para a maioria que não seria a verdadeira espiritualidade. Né? Quando você lê o Bhagavad Gita, e você sabe que aquilo são alegorias, que a luta, a guerra, a batalha ali de Arjuna é dentro de si, é na sua mente, é na sua consciência. Né? Então,
É fantástico isso, é fenomenal. Agora você pega a Bíblia, pega o Corão, quer ler como literal, aí quebra a cara. Aí começa a dar problema. Pergunto. Vamos lá, Rafael. Rafael, né? Se Deus fez naquele período, por que Deus não faz hoje? Por que Deus não faz hoje? Se o Deus da Bíblia, ele cultivou, prosperou, abençoou, livrou uma nação, porque acreditava nele, ele se tornou o Deus nacional de Israel. Se hoje o Brasil é um país cristão praticamente. Aqui? 98% do país é cristão, sendo católicos, evangélicos, protestantes, que seja. O que Deus não fez? Não faz nada hoje aqui então. Um monte de criança aí morrendo. A pandemia matou não sei quantos aí. Estou falando do Brasil. Lembrando também, não estou discordando do professor Fábio Sabino, mas lembrando que uma leitura mais crítica da Bíblia mostra que não. Que Javé é apenas um Deus nacional, que a nação não era tão próspera assim, era muita pobreza, era escravidão, era miséria. É claro que a Bíblia joga isso tudo na infidelidade do povo. Como era um povo que vivia pecando, um povo que era infiel, isso é uma leitura política, tá bom? E aí vieram as consequências. Mas se você lê friamente a história bíblica, sem empolgação, sem emoção, você vai perceber que é sofrimento atrás de sofrimento, é guerra atrás de guerra, perca de território, recuperação de território. Então, períodos conturbados, de infidelidade, a narrativa profética, tanto profetas maiores quanto profetas menores. Então você vê que é uma guerra de cabo. Do mundo. Isso não faz sentido. Entende? Se você pegar o Deus bíblico lá, ele matou muita criança Não, também. o que né? mais ele fez foi isso. Foi o que mais ele fez. Se for analisar, o Deus da Bíblia é existente. Então, se ele de fato e verdade ele existiu, era um Deus carrasco. Pra tocar o terror. Né? Sim, crianças de peito, tudo. As virgens deixa, viu? As virgens deixa. Deus da Bíblia não passava de um prostituto. Essa é a verdade. Ele foi casado, que ninguém sabe. O Deus bíblico foi casado com a Xera, era esposa dele. Isso eu explico no meu livro sobre o tetragrama, a criação de homens E hoje ele é divindades. divorciado. Hoje é divorciado. Não, aí o Deus. Não, primeiro não. Ele foi safado, o Deus da Bíblia. E uma outra coisa... Fábio Sabino é terrível. E uma outra coisa que o cristão mediano, ele nunca vai entender. A Bíblia é uma narrativa monoteísta. Então, é um texto que ele vários textos que são construídos, editados, para trazer uma narrativa monoteísta. Mas o próprio Deus bíblico, ele é um Frankenstein. Ele é a junção, a composição, a mistura de diversos deuses daquele Oriente antigo, daquele mundo antigo. Então, dentro do próprio texto bíblico, você tem passagens bíblicas que são passagens bíblicas paralelas a textos ugaríticos de louvores e hinos a Baal, ao ciclo de Baal. Você tem o Salmo 40, que tem paralelos na literatura egípcia, assim como o Salmo 104 também. Então você tem, por exemplo, diversas literaturas, você tem salmos, você tem textos que são paralelos à literatura do Antigo Oriente Próximo. Aliás, já dei as referências bibliográficas aqui, uma das mais famosas é Old Testament Parallels, paralelos do Antigo Testamento, um livro de 2 PhDs, com paralelos desde Gênesis até o último livro de Malaquias, texto a texto, documento a documento, cultura material a cultura material. Então, são obras que não vão ser publicadas na CPAD, na Editora Vida, em editoras evangélicas, né? E, por incrível que pareça, muitas delas são publicadas até em editoras católicas que se preocupam mais com a publicação de conteúdo acadêmico, científico. Já as editoras protestantes se preocupam em lucro e fé. Essa é a verdade, né? Lucrar em cima da fé. Essa é uma realidade. Então, eles selecionam de acordo com o seu nicho, que é a fé protestante evangélica brasileira, ao tipo de conteúdo que eles querem publicar. E é um direito deles também. Não estou dizendo que tem nada de errado disso, não. É mercado. E mercado quem manda é o dinheiro, é o lucro. Não se você crê ou deixa de crer em alguma coisa. Não se é conteúdo científico, acadêmico ou não. Literatura é literatura. Então, quando nós nos debruçamos sobre essa realidade, a nossa mente abre. E nós passamos a entender que esse Deus de Israel, que ele é oriundo de El, de Anat, de Oron, de Baal, Cotar, War Aziz,
o próprio Atom do Egito e tantas outras divindades que vão sendo engendradas, amalgamadas à compreensão da mente dos escritores da época e vão dando contornos a esse Deus bíblico, que quando chega a Ahura Mazda, o período persa, ele vira um Deus de amor, de compaixão, de misericórdia, de promessas. Ele tem um ungido, ele tem um saúchiante, aí é o Machia, um ungido, mas é um conceito mais persa também. Então, as festas que já existiam muito antes de hebreus, judeus, vão sendo incorporadas ali. Aos textos, a Páscoa já existia outros povos, o Purim, que era a festa Pur, já existia de outros povos. Então, vários elementos ali vão sendo incorporados a esse Deus bíblico, até que ele vira um Deus de luz, como Ahura Mazda, que vai dar contornos ao Deus do Novo Testamento, do qual o antigo é o cara da guerra, belicoso, aquele cara que batalha, que guerreia, que quer sangue, que vai impor. E no Novo Testamento eu sou luz, eu sou paz, que aí já entra o Deus persa, na visão persa, o Ahura Mazda, o Ormades, tá bom? Porque a Xera era esposa do deus El, do panteão cananeu. E o deus Tetagrama, que está na Bíblia, que é o que defende os judeus verdadeiros da Bíblia, que é o Tetagrama, aí ele foi e pegou a Xera. Está lá em Deuteronômio capítulo 32 e 33, me fala a memória, isso no meu livro explica em hebraico, está lá. O nome dela aparece várias vezes. É só desmistificar o hebraico lá que você conhece. É o Deus bem, um Deus prostituto. É um Deus prostituto. E ele aceitava a prostituição, Deus da Bíblia. Ah, aceitava. Várias passagens bíblicas, por exemplo, que está lá poste-ídolo é a Xerá. Isso é um fato. Salomão teve quantas mulheres? 700 mulheres e 300 concubinas. Deus aceitou. Davi pegou mulher de quem? Do soldado dele. Do melhor amigo. Foi. Aí vem lá o salmo dizendo, Deus dizendo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porra, adultério nato, triplo, várias mulheres, tá tudo certo pra Deus. Assassinato, a Não, porra não precisa toda. nem falar. Sem falar de Abraão, que teve várias mulheres. Então você vê que tudo era normal. O Deus da Bíblia aceitava tudo. Agora, hoje o Deus da Bíblia já mudou. O Deus da Bíblia não aceita mais. Não, você tem que ser fiel à sua esposa. Não, você esquece isso, pelo amor de Deus. O padre não pode ter... Pai, que deixa eu falar. Pode arrumar só o cinzeiro ali pra mim, por favor? É uma das coisas que o Christian... Cara, eu tava conversando isso esses dias com um grupo de colegas, né? Uma roda mesmo, a gente sentada ali. E uma coisa que eu estava conversando era isso. O cristianismo moldou o Ocidente, a visão ocidental, de tal modo que um homem ter duas esposas, estou falando amante não, é algo moralmente errado, algo que era comum, algo que era aceitável, algo que era... Até quando em algumas sociedades o número de mulheres excedia de mais de 2 para 1 o número de homens, uma grande solução para livrar a mulher em sociedades antigas, não estou dizendo agora não, tá? Para livrar a mulher de situações de vulnerabilidade, de segurança alimentar, segurança física, vulnerabilidade social, era estar agregada a um clã, a um homem poderoso, ou que minimamente tinha condições de proteger e sustentar mais de uma esposa. Isso hoje, no cristianismo, no ocidente, né, cristão, é moralmente errado. Eu não estou falando de amante, estou falando de esposa. Uma pessoa falar em ter duas esposas é moralmente errado. É inaceitável. Isso no contexto social normal. No contexto cristão, então, pior ainda. E detalhe, isso é visto ainda, se ocorrer na visão protestante religiosa cristã, como uma perversão, como algo assim que eu não quero usar palavras aqui, né, por causa do vídeo, né, a linguagem, mas algo assim que... Eu vou usar somente essa palavra, perversão. É uma perversão, isso é inaceitável, isso é uma perversão. Então, isso é um absurdo, porque isso existe desde as sociedades mais antigas do mundo. Isso faz parte da história do homem. Isso está nos registros históricos, antropológicos, arqueológicos. E não que, você quer... Não estou dizendo isso, eu estou muito contente. E até a mentalidade do homem ocidental, por enxergar a mulher como uma figura mais complexa e complexada, o cara... o mesmo cara que fala, não, uma só já está me dando trabalho, é o mesmo cara que, pela irracionalidade, ele teria uma amante se tivesse uma oportunidade. Então, assim, o cristianismo, ele hoje é cultural. As bases morais cristãs,
ela foi muito além do que se possa imaginar, moldando toda a civilização. Claro, teve coisas boas que o cristianismo trouxe, sim, é hipocrisia dizer que não, assim como trouxe muitas coisas boas, trouxe muitas coisas também ruins e dispositivos desnecessários que até prejudicaram o avanço social. O cristianismo fez isso. A reforma melhorou em alguns aspectos o cristianismo e piorou em milhares outros aspectos o cristianismo. A verdade é que religião é uma coisa perigosa que todos nós devemos ter muito cuidado. Antes que eu derrubar vocês aqui. Pega o meu copinho ali. Então valeu, pessoal. Muito bom assistir aí o professor Fábio Sabino, sempre trazendo boas elucidações. Muitas pessoas cristãs não gostam do Fábio Sabino, não gostam do jeito dele. Eu gosto do professor Fábio Sabino. Fiz 4 cursos do professor Fábio Sabino ao longo destes anos, apesar de eu também ser bacharelado, ser formado, mas não dá para negar que ele conhece, que ele tem conteúdo. É muita hipocrisia dizer que não, mas ele tem conteúdo sim, ele conhece muito, é um grande acadêmico aqui no Brasil, tem uma personalidade, né, peculiar, é o jeito que todos têm, eu tenho também, todo mundo tem, e a gente nunca deve julgar a pessoa por isso, mas por aquilo que ela produz. E ele produz conteúdo em excelência aqui na plataforma há mais de 10 anos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Meu amigo ateu, você já ia reclamar. Você já ia reclamar, hein? Ateu agnóstico, calma, relaxa. Todo dia você reclama de mim, calma. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.